Vamos abrir nossas Bíblias. No texto nós vamos meditar nessa manhã, está lá em Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 a 32, tá? Lucas 15, 11 a 32. Um texto um pouquinho longo, mas bem conhecido também. Diz assim o texto da palavra do Senhor nosso Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saído, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu sirvo sem jamais transgredir uma das ordens tuas, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós demos uma porção da tua palavra, pedimos que o Senhor esteja falando conosco e nos ajudando a entender a tua palavra nesta manhã. Nos ajuda a termos o discernimento, a clareza de tudo o que o Senhor quer falar nos nossos corações nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Hoje uma palavra direcionada aos pais, né? É também importante aqui ressaltar que o pai relacionado aqui, o pai que está sendo citado aqui, ele tem um simbolismo maior do que o pai terreno.
Ele é a pessoa do Senhor Deus, aqui simbolizada a nós, como um pai, o chefe de um clã, que tem 2 filhos. Um que trabalha na lavoura incansavelmente, e o outro mais novo, o mais velho, trabalha incansavelmente, obedece às ordens, está lá junto, e o mais novo é aquele audacioso, né, que vai e fala, dá-me a minha herança, dá-me o que cabe a mim, né, sem o pai ter morrido ainda, né, sem o pai ter morrido ainda. Então é aquele ali que desafia, né, a autoridade do pai, aquele que está querendo revolucionar o mundo, que quer consertar todas as coisas, que quer descobrir tudo, né, e quer tem a chave mágica para resolver todos os problemas do mundo, né. E é muito peculiar isso para nós entendermos o que essa passagem traz para nossas vidas. Nosso tema nessa manhã é o Pai que nos ama eternamente, o Pai que ama eternamente. Esse é o Pai Deus Todo-Poderoso, é o nosso querido Deus que está acima de todas as coisas. Hoje celebramos o Dia dos Pais, é um momento de alegria e gratidão a Deus. Você que tem teu pai, né, pode celebrar em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeça a vida dele, celebre o nome do Senhor Jesus Cristo pela vida de cada pai, assim já fizemos hoje, estamos fazendo também em nome do Senhor Jesus Cristo. A parábola conta de uma história de uma família que tem um pai, que tem filhos, que tem servos, e todo um enredo de como o amor de Deus, Pai, é poderoso sobre nossas vidas. Se eu pudesse sugerir algo a você na tua Bíblia aí, se tem Bíblia de papel, em vez de parábola do filho pródigo, coloca assim embaixo, assim, parábola do pai amoroso, tá? Porque o foco aqui não é o filho, o foco aqui não é a rebelião do filho, o foco aqui não é a rebelião do filho mais velho, que mesmo estando na casa, está com o coração revolto com o seu pai, por não ter nenhum cabrito, né, para celebrar com os seus amigos, né, que não se sente parte da família, não se sente parte do processo familiar, sente que é um intruso, que precisa o pai dar alguma coisa a ele, e que ele não tem autonomia para pedir algo ao pai. Mas o foco aqui é o Senhor Deus Pai poderoso, santo, que vai ao encontro, que desperta o encontro. Talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas o filho mais novo estava longe, estava distante, estava em outra terra, e estava lá gastando o recurso dissolutamente. E só um detalhe aqui, gente, um parênteses importantíssimo nesse texto. Quem que fala que o filho mais novo, o chamado pródigo, estava gastando os recursos do pai com meretrizes? Quem que diz no texto isso? Pega a Bíblia aí, dá uma olhada, observe. Quem que está falando, quem que fala que o filho mais novo gasta o dinheiro com meretrizes? É o narrador do texto? Não. Quem que é? É o pai que fala isso? É o filho mais velho. É o cara ressentido. É o filho mais velho. Ele estava lá para ver? Não estava. Ele está magoado. Ele está triste. Ele está ressentido. Está com o coração amargurado. Então a gente pode dizer categoricamente que o filho mais novo gastou dinheiro com bebedeiras e com meretrizes? Não, não podemos. Porque o que a Bíblia fala, o que o narrador diz que ele fez? Gastou o recurso dissolutamente, sem sabedoria. Sem sabedoria não quer dizer que ele agiu em pecado ou com pecado. Imagina hoje, se eu pego uma herança, R$1 milhão, e vou lá e compro ações de uma empresa. Mas essa empresa, quando eu comprei ações da empresa, a empresa estava com ação a R$500. Fui lá, comprei todo o meu dinheiro de ações daquela empresa.
deu uma crise no país, aquela empresa que tinha uma ação boa, projeção de crescimento, quebra, fale. O valor da ação que eu paguei R$500 foi para R$50. Eu não tive sabedoria, eu não diversifiquei. Né? Colocar todos os ovos na mesma bandeja, na mesma cesta, é perigoso. E não ter sabedoria. Cai a cesta, quebra tudo, eu fico sem nada. E aqui é interessante, quando o pai amoroso vai atrás do filho, ele manda o que para aquele país? Nós temos que crer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Veio uma grande crise sobre aquela terra. Quem que manda as crises? Quem que tira as crises? Quem que é poder? Quem tem poder para dirigir o universo e dar crise e tirar crises? Deus. Esse também é o processo de Deus, do Pai, trazer o filho para perto, resgatar ele. Quem que mandou aquela tempestade lá no próximo onde o Jonas estava no mar? Quem que mandou a tempestade? Foi Deus. Foi Deus. Deus, ele tem poder sobre o universo, sobre a natureza e sobre a economia dos países. Deus pode abençoar uma terra, mas Deus pode castigar aquela terra. Então Deus, no processo de resgatar o filho, de chamar o filho para perto, de ir até o filho, o que ele faz? Ele permite a crise vir sobre aquela terra. Para quê? Para meio que minar os recursos, para que o filho pudesse lembrar que existe um pai amoroso, um pai querido, que alimenta os seus servos com pão com fartura, não que presiona, não que é arrogante, não que é carrasco, não que é o dono da razão, mas é aquele que ouve o filho, mas mesmo na insensatez do filho, está pronto a colocar um anel no dedo dele, está pronto a colocar a sandália nos seus pés, está pronto a dar dignidade àquela pessoa. Isso é muito importante analisarmos e vermos. O que o filho aprende sobre Deus ao olhar para você? O que teu filho aprende sobre Deus ao olhar para você? São duas perguntas que eu quero trazer no final para a gente tentar responder. O que o teu filho aprende de Deus quando ele olha para você, pai? Segunda pergunta. Se o seu filho se perdesse no caminho, ele teria dificuldade para voltar para casa? Se teu filho se perder no caminho, ele teria dificuldade de voltar para casa? Ou no meio da tristeza, no meio da dor, ele lembrar que existe um pai amoroso, que está pronto a perdoar, cuidar e alimentar? Essas duas perguntas vão nos guiar, e a intenção é que a gente possa refletir nela no final. Vamos explorar o amor e a paciência e a graça de Deus nessa parábola. Quem são os personagens aqui representados? Bom, primeiro o pai é o Pai soberano, santo, justo e misericordioso, que é o nosso Deus. O filho mais novo, o pecador rebelde, vamos assim chamar, né? Pecador rebelde. Tem a imagem aqui da depravação total, daquele que afronta e quer sair para viver os seus próprios sonhos. O filho mais velho, aqui é dito e colocado como os religiosos, moralistas, aqueles que estão, mas que aqueles só ficam acusando, apontando o dedo aos outros, né? E aqui, um personagem que eu, estudando o texto, nos comentaristas bíblicos, também é posto: os cidadãos da terra estrangeira, o mundo caído, que seduz e depois abandona. Podemos falar assim, aquele amigo que está do lado quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tudo ok, mas que vindo as dificuldades, o que é que eles fazem? Fogem que nem ratos. São os primeiros a abandonar o barco, né? São os primeiros a fugir, né? São os primeiros a abandonar, porque esses
são interesseiros e não estão prontos para andar junto. O Pai que nos ama eternamente, em primeiro lugar, eu quero abordar aqui, o Pai que permite o afastamento do Filho, mas é o Pai também que governa soberanamente. É interessante, os versículos 11 a 16, conta o início onde o filho chega para o pai e fala assim: pai, dá-me a parte da herança que me é de direito. Imagina só se teu filho chegasse para você e falasse assim: pai, eu estou com um projeto aqui de ir para uma terra distante. Pai, eu quero viver meus sonhos. Eu quero conquistar essa terra com o meu trabalho. Mas eu preciso de recurso. Como eu vou estar longe, o senhor não poderia me dar parte da herança? O senhor já está velho mesmo. O senhor já está velhinho mesmo. O senhor poderia me dar parte da herança que me cabe? Né? Não me leve a mal, pai. Né? Não me leve a mal. Eu te amo. Né? Eu te amo, mas me dá a minha parte do recurso, por favor. Tá. O que o pai fez? O que o texto bíblico fala que o pai fez? Talvez não é o que eu e você faríamos, né? Vai, filho, sai daqui. Você quer me matar? Eu estou vivo ainda, né? Estou vivo ainda. Não, você é louco, meu. Que sem noção você, hein, mano? Vai procurar a tua turma, né? Alguma coisa tipo assim, né? Nesse nível aí. Mas o texto bíblico diz que o pai simplesmente pega e entrega a ele. Isso aqui não entra na minha cabeça de fácil, não. Isso aqui tem que olhar e falar assim: por que o pai entregou o recurso para o filho? Por quê? A troco do quê? A perder o filho? Talvez, eu poderia falar assim: eu vou dar nada, porque eu vou dar o recurso para você, e você vai para longe de mim, eu vou ficar sem tua presença aqui. Você vai se mandar, você vai casar lá, vai ter neto, eu não vou nem ver meus netos, vou nem conhecer minhas proles, as gerações posteriores, não vou te dar coisa nenhuma, você vai ficar aqui, e ainda mais agora, eu vou tirar até o teu salário, para você não ir embora. Já que eu sei que você tem esses planos aqui, eu vou deixar você aqui, amarrado do meu lado. Não é isso? Talvez seja isso que a gente faria. Mas o texto bíblico fala que o pai, de forma liberal, vai lá e dá a herança para o filho. Culturalmente, isso é um ato de rebelião e rejeição que o filho tem para com o pai. Mas o pai concede, de forma até insana aos nossos olhos, aos nossos entendimentos. O pecado leva à fome, e a fome é a escravidão. É isso que aconteceu com o filho. Não podemos esquecer que Deus governa todas as coisas, o céu e a terra, o mundo e todos os que estão no mundo. Então, quando você olha ali e vê assim, e houve uma crise sobre aquela terra, não imagine que foi um governo de esquerda que começou a governar lá, tá? Né? Ou de direita que começou a governar lá e deu errado. Não pensa assim. Pensa que houve uma ação de Deus ali naquela terra. E isso é muito fácil acontecer, basta não ter uma chuva. Quem é da lavoura sabe, basta não ter uma chuva. O cara plantou, não deu uma chuva no tempo certo, deu uma geada. Queima tudo. E de geada a gente sabe muito bem lá no Paraná, né? Os cafezais lá que queimou tudo na década de 70 ali, queimou tudo. Pezinho verdinho, bonitinho de uma noite. Ao tardecer, amanhecer tudo com as folhas amareladas, queimadas. E os pés começam a morrer. Famílias e famílias perderam seu trabalho, seu emprego, porque roças inteiras de cafezal teve que ser arrancado, e muitos não foi replantado,
e plantaram grama no lugar. Grama no lugar para criar gado. Não que o gado é ruim, né? Não, mas quantos... um peão cuida aí de 50 cabeças de gado facilmente. Facilmente, até mais. Mas um peão só não colhe 50 alqueires de café, mas nem com máquina hoje não colhe. Né? Nem com máquina não colhe. Muitos perderam emprego e assim por diante. Nós temos que crer que Deus governa todas as coisas. Então, quando Deus governa, Ele não abandonou o filho. Pelo contrário, Ele continuou governando todas as coisas. E faz aquele filho, ou permite o afastamento daquele filho, para que ele venha a desfrutar do seu fruto da queda, para que ele possa ser resgatado e o laço do amor de Deus ser manifestado. Isso é alegria para nós. O afastamento do filho foi fruto da queda do pecado original. Deus usa e permite que as circunstâncias do pecado, a dureza do pecado, a dureza do coração, possa ter até um significado para traduzir na volta do filho para casa. A dureza do seu coração foi manifestada ali para resgatar o filho de volta. Às vezes, Deus permite que sintamos a dureza do pecado para nos trazer de volta. As aflições da luta do dia a dia, as circunstâncias à nossa volta. As crises é uma oportunidade que Deus também usa para resgatar o oprimido, aquele que está em sofrimento. E nós temos aí aquela frase, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Meu filho veio me perguntar sobre essa frase. Pai, o senhor falou tal coisa, como que isso se encaixa, né? na predestinação, né? Falei, se encaixa, filho, se encaixa, porque o eleito do Senhor, nosso Deus, ele pode ter a salvação aqui, e Deus permite que ele possa chegar até aqui, não passar daqui para frente, mas Deus pode salvar aqui ou aqui, ele está salvo, mas a manifestação vindo da vida dele aqui ou aqui, e algumas vezes a pessoa chega até o limite de Deus, Deus fala, então você vai vir agora, desse jeito aqui, meio que torto, meio que rajado, né? Meio que, né? Mas daqui não passa, né? Daqui não passa. É aquele cercadinho que a gente coloca no limite, né? Aonde até a pessoa pode ir. O pecado aqui que foi gerado levou à escravidão a esse filho, mas permitiu a saída através do regresso desse filho diante do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. O Pai que nos ama eternamente, também em segundo lugar, é o Pai que socorre, que corre ao encontro com graça abundante. É o Pai que corre ao encontro com graça abundante. O filho que cai em si na ação regeneradora do Espírito Santo. Quantos trabalhadores do meu Pai têm comida, tem pão com fartura. Irei ter com meu pai. Direi para ele, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como teu servo. E quando ele vai com essa intenção, o texto meio que dá aquela ideia assim, pai, pequei, isso aqui. Talvez ele fale assim, não, filho, você está perdoado, isso aqui. Não. Parece que o pai nem escuta, né? Servo, vem cá, pega um anel, pega uma sandália, pega uma roupa digna, coloca nesse meu filho, porque ele estava morto e agora está vivo, estava morto e foi achado, e assim por diante. O processo de Deus é quando Deus resgata as nossas vidas. Ele vai até o encontro do pecador, assim como ele permite a tragédia vir sobre aquela nação, assim como ele permite que o filho relembre das coisas que ele viveu na sua casa, porque ele está lembrando de coisas que ele viu na casa dele. Ele poderia dizer assim, aqui está ruim, mas lá na casa do meu pai está pior ainda. Porque os seus empregados são assovados todos os dias, são esmagados todos os dias, não têm o que comer, não têm onde dormir, são miseráveis, estão passando fome, dificuldade lá, são escravos, apanham todos os dias. Mas ele lembra do quê?
Os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Meu pai é um cara digno, um cara honrado, um cara abençoado, um cara próspero e que cuida até dos seus empregados. É melhor ser empregado lá do que ser empregado aqui. Vou ter com ele. Vou me humilhar a ele. Vou me humilhar a ele. João 16, 8 fala assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ação de cair em si é uma ação regeneradora do Espírito Santo. É o Senhor Deus que nos convence do pecado, do juízo e da justiça através do seu doce Santo Espírito. Ele faz isso em nossas vidas, para nos resgatar, para mostrar graça abundante. Mas mostrar o pecado é graça abundante? Sim, é graça abundante, porque só pode ter conversão quando eu tenho o reconhecimento que eu sou pecador. Quando eu tenho o reconhecimento que eu preciso e necessito encarecidamente do Senhor Jesus, do seu lavar purificador. Mas esse reconhecimento só pode vir através do doce Santo Espírito. Então, quando você pregar Jesus, não pregue só que Deus é amor, porque tem gente pregando Deus, anunciando Deus, só falando Deus de que Deus é amor. Não, Deus é amor, um amor melhor do que o amor do mundo. Não, não é só isso. Deus é amor, é verdade, eu concordo plenamente. Mas Ele é tão amoroso a ponto de perdoar os nossos pecados e nos sarar, nos purificar. Então a pregação eficaz é a pregação que mostra o pecado do homem, é o pecado do mundo. E que ele precisa do Pai amoroso. E quanto maior e melhor da consciência do seu pecado, da sua transgressão, maior e melhor ele vai ver o amor de Deus, que perdoa os pecados de todos. O pai ele vai ao encontro do filho quando ele começa a resgatar dele, ele convencer do que ele está errado, que ele precisa do pai. Ele consegue enxergar a isso. E ele mostra isso em atitude real, atitude física, humana. Não só mandando as dificuldades, mas quando o filho está longe, ele corre e vai ao encontro dele, o abraça, o beija e o restaura. Quando ele fala, traga um anel, traga uma sandália, traga roupas e vista esse meu filho, porque estava perdido e foi achado, estava morto, agora está vivo. Porque ele perdoou, mas ele restaurou a dignidade de filho daquele homem. A dignidade de filho daquela pessoa, que estava longe e que não se considerava mais filho. Trata-me como um dos seus servos. Ele não estava mais se considerando como filho, porque o coração dele estava no recurso. Assim como eu pedi o meu dinheiro, a minha herança, eu deixei de ser filho. Abandonei a filiação. Agora não sou mais filho. Por isso ele fala, trata-me como um dos seus empregados. Porque eu já peguei minha parte da herança. Mas Deus amoroso, Pai querido, ele fala, não é assim que a banda toca, não. Não é assim que as coisas vão andar, porque eu sou amoroso. Eu sou pleno em perdoar pecados. E ele faz isso. Como ele faz isso? Está trabalhando a sua justificação. Deus declara justo o pecador pela obra de Cristo. Ele declara justo o pecador pela obra de Cristo. Isso é maravilhoso para nossas vidas. Nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Voltar para Deus não é voltar como servo, mas é voltar como filhos. Filho que somos. Está longe do Senhor? Amém. Mas volta em nome do Senhor Jesus, hoje mesmo. Porque o Pai querido é o Pai que abraça, que perdoa pecados. E não tem pecado que não possa ser perdoado. Mas eu já profanei, eu já rejeitei, eu já esculhambei, ok, tá, então o problema é que daqui para frente, como é que você vai fazer? Qual que é a atuação? Como que você vai agir? Porque o Pai amoroso está aí para perdoar pecados e sarar vidas. Voltar para Deus é o processo de se tornar filho nele e para a glória dele mesmo. Esse filho nunca deixou de ser na visão do pai. Mas ele, na visão do filho, do homem, do ser humano, sim, ele deixou de ser.
Mas o Pai amoroso está lá com o braço aberto, o coração estendido para perdoar pecados e sarar as feridas. E voltar à dignidade, a usar sandálias, a usar anel, a usar roupa, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Roupa limpa e abençoada. Quem não tinha anel era escravo, ou melhor, quem não tinha sandália era escravos, quem o anel mostrava da família que ele era. Porque no anel tinha o brasão da família, ele podia assinar como filho daquela família. Era a assinatura daquela terra. E aí quando ele coloca anel, ele fala assim, você é meu filho. Quando ele coloca sandália no pé, você não é escravo. Quando ele coloca a roupa nele, digna, ele fala, você é um príncipe, porque você é filho desse rei, que reina nesse clã. Isso é a graça amorosa do Senhor Jesus Cristo. O Pai que ama, que nos ama eternamente, em terceiro e último lugar, é o Pai que chama tanto rebeldes como religiosos. É o Pai que chama tanto rebeldes quanto religiosos. Porque nós focamos muito no filho que sai, que vai para longe, que gasta o recurso. Lembra-se, não com meretrizes, não com festas, não sei, não posso dizer isso, mas de forma não sábia, isso eu posso dizer, sem medo de errar, porque o texto bíblico diz, não sábia, absolutamente, mas é o mesmo Deus, Pai amoroso, que resgata até os religiosos, que são moralistas, que ficam apontando o dedo, e que em tese obedece à lei, obedece às coisas que estão à sua volta. Versículos de 25 a 32. Fala assim, quando nós olhamos as Escrituras, vamos ver que o filho mais velho recusa a ir para a festa. Ele recusa a entrar na festa. Até é interessante, né? Porque na nossa cabeça, nosso imaginário, matar um boi cevado e fazer uma festa é como ir no açougue e pegar um quilo de picanha e voltar a passar, né? Não, não é não. Ó, não sei quem já participou de um momento onde vai pegar um novilho e vai matar e vai descarnar aquela carne para poder, assim, preparar o churrasco, poder preparar a festa. Não é tão simples, não. Matar o novilho, ok, tem que ser de um dia para o outro. A carne tem que descansar. Não dá para sair cortando assim. Tem que descansar a carne. Tem que depois descarnar todo aquele novilho cevado. E depois começar a preparar uma festa. Isso aí pelo menos vai um dia, 2 dias de brincadeira para poder começar a fazer a festa. Então isso aqui não é ir ali no mercado e pegar uma costela pronta e chegar aqui, ó, vai acendendo o braseiro que eu vou lá pegar a carne, daqui a pouco a gente começa a assar, tá bom? Questão de 2 horas, 3 horinhas, nós já estamos comendo carne aqui, beleza. Coloca a mandioca para cozinhar, né? Coloca a mandioca para cozinhar que eu já volto com a carne, né? E vai acendendo aí. Daqui a pouco tem churrasco com mandioca, né? É bom demais, hein, gente? Não, pelo contrário, demora. Mas ele chega lá. Ele está no campo trabalhando há um tempo e passava dias trabalhando no campo, cuidando das ovelhas, cuidando dos animais, trabalhando no campo afinco. Mas o importante é que quando ele chega, ele não entra, ele fica fora. Ele fica distante. Ele sabe o que está acontecendo, sabe o que está à sua volta, mas ele tem uma ação moralista. Os moralistas sem graça é tão ruim quanto a rebeldia. E a graça, sem graça que não é de ser engraçado, né? de sem estar vivendo a graça de Deus. Vivendo a graça do Senhor Deus. Olha o que diz Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui nós podemos observar a graça comum, que é Deus mandar chuva, sol, lavoura crescendo, os animais produzindo para todas as pessoas, mas também a graça especial de Deus salvando e mudando o coração das pessoas. Esse moralista vivia a graça comum,
estava lá com as coisas bem encaminhadas, mas a graça especial da conversão do coração ainda precisava de atenção, precisava ser resgatado nisso também. Estar na igreja não é como estar em Cristo Jesus. Estar na igreja não é como estar em Cristo Jesus. Ah, mas Cristo é o cabeça da igreja. Concordo, você tem que estar na igreja. Tem que estar na igreja. Mas tem muitas pessoas que estão na igreja que não estão em Cristo. Nós precisamos não só estar na igreja, mas estar vivendo a graça de Cristo Jesus dentro da igreja. Sabendo que não é por obras, não é por obras da lei, mas pela graça do cuidado do Senhor Deus. Cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, e principalmente aquele que está longe, que está distante, porque ele veio buscar o perdido, ele veio resgatar o aflito, ele veio aproximar-se daquele que necessita do retorno. Então, quando você vê alguém retornando à igreja, não haja como moralista a ele, mas abrace ele. Puxa, meu irmão, que bom ver você aqui, que bom que você está aqui, que bom te ver, bom que você está podendo se achegar aqui a essa grande família. A maior distância de Deus não é a geografia, é a do coração. Você pode estar perto naquilo que é de Deus, mas longe de Deus. Está perto da igreja de Deus, mas está longe de Deus. Nós devemos estar perto de Deus e perto da igreja de Deus. Muito mais ainda, porque é ali que nós vamos encontrar Deus também junto com os nossos irmãos. Se alegre no Senhor, viva no Senhor. Voltando às duas perguntas iniciais. O que seu filho aprende sobre Deus ao olhar para você? Pais, somos cartas vivas. Eu e você somos cartas vivas. Para quê? Para mostrar o amor de Deus, mostrar o cuidado do Senhor. O nosso exemplo molda a visão que os nossos filhos terão de Deus, do Pai Celeste, que é Pai. Mas Deus, o homem, o Pai, tem esse simbolismo diante do imaginário da criança, do seu subconsciente. O nosso exemplo vai moldar a visão dele. Então, se nós somos um pai terrorista, ele vai começar a ver Deus justamente como essa pessoa. Um pai carrasco, ele vai começar a ver Deus dessa pessoa também. E nós devemos mostrar, sim, com amor, com cuidado, com respeito, mas com firmeza na palavra, o cuidado de Deus. Posso não concordar com você, meu filho, mas eu te amo. Eu te respeito. Posso não concordar com você, mas eu estou aqui do teu lado para quando você precisar de um apoio, de força, eu estou aqui. E saiba que teu Deus também está com você. Ah, mas eu não tenho Deus. Tá bom, você não tem, mas Ele te tem. Tudo bem também. Até quando Deus permitir. Teu filho vê Deus como distante? Como um juiz implacável? Ou como um pai amoroso e justo? Que nossos filhos possam ver Deus como um pai amoroso e justo. Porque vê a gente agindo assim. Se teus filhos, a segunda pergunta, se seu filho se perdesse, ele teria facilidade de voltar para casa? O filho pródigo voltou porque sabia que o pai era bom. Será que os nossos filhos têm essa certeza sobre nós? Que você é bom e que ele reflete Deus na tua vida. Ele vê Deus na tua vida e sente Deus através de você. Todos nós, em algum momento, somos filhos mais velhos ou filhos mais novos. Mas devemos aqui olhar que essa parábola mostra o Pai revelado em Cristo, que é o verdadeiro filho obediente, que veio buscar e salvar o perdido. Que nosso coração seja rendido aos pés dele, entendendo o amor, o cuidado e o amparo divino. Vamos orar? Baixe a cabeça, nós vamos orar. Nós vamos pedir que o Senhor Deus venha a nos guardar, nos fortalecer, suprir as nossas necessidades no seu grande amor. Elton, segura a porta um pouquinho para nós aí, só para a gente orar. Muito bem. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus, porque Deus é bom,
e Ele é quem nos fortalece e supre as nossas necessidades. Feche seus olhos. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, Pai, é o Pai amoroso, santo e digno de toda a honra e toda a glória. Peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando cada pai presente, cada filho, que cada um de nós possamos refletir a Tua glória, ó Deus, Pai de amor, e que cada pai na função de manifestar o Teu cuidado possa ser usado como instrumento nas Suas mãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas e através de nós. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Obrigado, meus amados. Deus abençoe.